Sejam todos e todas muito bem-vindas. Meu nome é Luciana Berardi, eu sou advogada em São Paulo e atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Constitucional aqui da UAB de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os organizadores desses ciclos de palestras virtuais pela proposta inovadora, levando um conhecimento de excelência aos nossos pares através dessas exposições virtuais, com temas tão importantes a serem discutidos nesses tempos de pandemia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as eleições municipais de 2020, a conjuntura política constitucional nesses tempos de anomia, que é um tema de relevante importância, especialmente em razão da combinação de instabilidade econômica e política em que vivemos, com essa catástrofe sanitária que assolou o mundo, podendo esta combinação plena ser explosiva para a nossa economia já cambaleante nesses tempos atuais. A Prefeitura Municipal de São Paulo afirmou que nesse mês de julho, os casos de morte pelo coronavírus, decorrentes do coronavírus, aumentou em 432% apenas nesse mês de junho. Só na capital paulista, nós temos mais de 135 mil casos suspeitos da doença, sendo que o número de notificações de casos chegou a mais de 3 mil por dia, levando a pôr em risco o nosso sistema de saúde a colapsar em 15 dias. Por outro lado, nesses últimos meses, foram registrados um aumento de 60% nos pedidos de falência em comparação com o mês de maio de 2019. Os especialistas dizem que essa cifra ela é otimista, pois em razão da pandemia deve ter havido um represamento no número de solicitações pelo fato dos cartórios e as varas judiciais estarem fechadas. Os números e projeções apontam que esta não será apenas uma recessão, mas a maior que o nosso país já viveu, e que o tombo econômico deve alcançar o patamar duas vezes maior do que o tombo econômico, do que a crise econômica que vivemos no ano de 2016. Enfim, o momento que se avizinha é de uma grande tensão e expectativas. Por isso, como já falamos aqui, precisamos pensar numa cidade, numa situação, num município com políticas públicas integradas e firmes para a população poder sobreviver de maneira digna e ultrapassar esse momento dessa crise sanitária e econômica. Esta é uma árdua tarefa para os homens públicos dessa cidade, da nossa cidade, não apenas, mas eu acho que de uma forma geral, especialmente pelos prefeitos que estão por vir, que virão principalmente em decorrência dessas eleições de 2020. E é dentro desse contexto, falando em eleições, que nós precisamos fazer algumas observações para compreendermos a complexidade do que está por vir. O município, enquanto unidade política administrativa, surgiu, como todos nós sabemos, dentro da República Romana, no interesse de manter as relações sociais de uma dominação pacífica das cidades conquistadas pelas forças dos exércitos. Sua origem foi muito mais de natureza sociológica do que política e advém do espírito associativo do homem e de suas relações de vizinhança. Portanto, a sua função administrativa, historicamente, vem assentado no princípio do direito natural. No Brasil, com o final da ditadura, reconstruiu-se então um Estado de direitos de bases liberais com reconhecimento dos direitos políticos e jurídicos, sem que isso se estendesse ao plano social. Existia, de certa forma, um consenso de que a democracia, uma vez instalada, combateria o déficit social, dado que a ditadura havia feito crescer e a economia sem estender esses benefícios à grande massa da população. Foi exatamente nesse pilar que o ex-presidente José Sarney governou sob o slogan do tudo pelo social e posteriormente então nasce a nossa nova Constituição, que foi assumida de forma reiterada, como a nossa Constituição Cidadã, e assim foi chamada pelo deputado constituinte Ulisses Guimarães ao afirmar a existência de grande consolidação de direitos e deveres. Durante a década de 1980, em decorrência desse processo de mobilização nacional,
Os municípios começaram, então, a se tornar muito mais presentes nas decisões nacionais e responsáveis pelas suas próprias decisões. Diversos pensadores dessa época chegaram a afirmar, inclusive, que a descentralização do poder resultante da nova Carta, da Carta Magna de 1988, era antes de tudo uma conquista dos municípios, uma vez que eram neles e que eram os berços que se perpetuava o berço da República e da democracia efetivamente, por ser o único nível de governo possuidor de respaldo e localização física, ou seja, o solo municipal, né? Pois é a menor unidade territorial da federação, cuja criação reflete toda a base de organização política e administrativa da nossa nação. Portanto, a Carta de 1988 consolidou significativas inovações para essa vida municipal, de forma então que o município passou a constituir um dos entes da federação, tratando-o inclusive como uma unidade dotada de autonomia política, expresso na capacidade do poder de elaborar a sua própria lei, que aí se consolidou naquilo que nós chamamos hoje de lei orgânica, fugindo assim da tutela dos estados, até que então eram considerados como únicos componentes da federação. A Lei Orgânica Municipal trouxe no seu bojo, além da organização administrativa do município, a restauração do poder legislativo municipal, do poder legislativo local, definindo, portanto, a diversificação normativa que nós tínhamos na época, que não existia anteriormente nas leis organizacionais outorgadas pelos estados, que era reflexo do poder constituinte outorgado aos municípios pela Constituição Federal de 1988, como consequência do efetivo exercício do conceito do Estado Democrático de Direito. Isso só se tornou possível em razão do poder de que o Estado transferiu para o município, corroborando então com o entendimento da teoria política formadora do conceito de soberania contemplada então no atual Estado moderno. O município, então, enquanto ente federativo, ele tem atualmente toda a responsabilidade de ordenar o seu desenvolvimento social, as suas garantias e o bem-estar dos seus habitantes, executando, portanto, políticas públicas de ações a serem empreendidas na consolidação democrática do Estado. Dessa forma, portanto, e exatamente dentro desse conceito, é que nós estamos vivenciando, está se avizinhando mais uma eleição que se aproxima, que é um momento de extrema importância para a nossa jovem democracia, período em que nos questionamos qual é de fato o nosso papel real dentro desse processo político. Teremos novamente a oportunidade de fazer uma profunda reflexão sobre os atos de cada partido político, cidadão e cidadã, e o respeito pelo qual toda essa disputa eleitoral poderá alcançar, buscando cada vez mais aquilo que todos nós almejamos, que é a moralidade pública. O ineditismo de uma campanha eleitoral sob o estado da pandemia exigirá uma adaptação muito grande dos candidatos e dos eleitores, que vão precisar nessas eleições, que vão efetivamente protagonizar no pleito municipal, marcado por diversas incertezas, além das habituais que normalmente temos em todas as eleições. É um cenário atípico que vivemos, que pode ser impactado nesta fase desde a propaganda eleitoral até os resultados. Com o advento da Emenda Constitucional 107 de 2020, aprovada há pouco pelo Senado e ainda está sendo discutida na Câmara dos Deputados, publicado no dia último 3 de julho, prevê, portanto, a alteração do nosso pleito eleitoral para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente, portanto, primeiro e segundo turno, e traz uma série de alterações nos prazos e nas rotinas das próximas eleições. Ao nosso ver, não apenas o eleitorado, mas também o Tribunal Superior Eleitoral e os municípios necessitarão de fazer uma grande adequação. Por exemplo, a necessidade de uso de EPIs, que são equipamentos de proteção individual,
como máscaras, luvas, pelos mesários e também os demais servidores no dia da votação. E é interessante lembrar que assim, nem todo município do país obriga os seus moradores a usarem as máscaras, porque eles não estão em situação de risco e vulnerabilidade em razão do Covid-19. Mas se isso de fato acontecer, provavelmente o Tribunal Superior Eleitoral exigirá que o eleitor, ao se destinar à sua zona eleitoral, deverá de fato utilizar esses equipamentos. Portanto, haverá uma necessidade de adequação local a local em relação à adaptação desses municípios. Enfim, há uma série de questões que estão sendo discutidas sobre algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar. Uma das questões mais candentes são as medidas de distanciamento social, que são necessárias para prevenir o contágio do vírus, né, do coronavírus, pois afetarão diretamente o processo eleitoral, porque o nosso processo é um processo essencialmente presencial. E esse processo presencial pressupõe automaticamente uma aglomeração em atos de rua, com contato físico, aperto de mão e tudo mais. O pleito eleitoral irá, portanto, delegar aos candidatos a necessidade de convencer os seus eleitores de ir às urnas, pois, além de buscar o voto, os políticos efetivamente terão que conscientizar os cidadãos da importância do ato de votar. Além disso, é importante refletirmos de que a chance do aumento das taxas das abstenções também tem sido considerada nos debates que estão sendo realizados atualmente. Vejam, pessoas com mais de 70 anos, elas já não são obrigadas a votar e elas podem, portanto, desistir de ir às suas sessões eleitorais porque elas são mais vulneráveis. A questão efetiva são daqueles que estão na faixa do após 60 anos. O ministro Barroso foi contra a sugestão de tornar facultativo o voto dessa camada da população, porque essa camada da população representa cerca de 11% do eleitorado efetivo. Se somados esse eleitorado, portanto, esses 11%, com aqueles que possuem mais de 70 anos de votação, cujo voto é facultativo, nós alcançaríamos, por exemplo, um patamar de aproximadamente 20% de abstenção do nosso eleitorado. Esses são dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. E esse dado de 20% de abstenção foi considerado excessivamente alto, né? Então, qual é a saída que o tribunal está propondo? Cada município necessariamente precisará estudar medidas de distanciamento social aplicadas diretamente ao pleito eleitoral. Outra questão que tem sido muito mencionada é a de que os candidatos à reeleição, que naturalmente largam na frente por fatores de conhecimento de todos os cidadãos, enfim, porque eles conhecem os cidadãos, eles têm a máquina na mão, já tem toda uma estrutura parlamentar anteriormente formada. Então, automaticamente, eles acabarão criando uma sombra sobre todos aqueles que são inexperientes, especialmente, para aqueles candidatos que estão disputando o primeiro pleito, porque essa deve ser essencialmente uma eleição virtual. É interessante observar, inclusive, que existe uma organização chamada Renova BR, cuja finalidade, na verdade, é capacitar novos interessados para concorrer a cargos. E ela buscou alternativas para conter esse ânimo dos seus alunos, que só no seu último curso foram 1.620 alunos capacitados. Como em função do problema agravado com a pandemia, para eles animarem esses novos candidatos, o que tem se discutido e que tem se tentado estimular, a Renova BR tenta estimulá-los dizendo que o déficit da liderança e a falta de competência para as resoluções das situações de pandemias devem ser levados em conta, especialmente para o eleitor na hora da decisão. Enfim, nós estamos diante de campanhas eleitorais, pois embora a campanha seja de rede social, deve ser essencialmente através de rede social, ela deve ser vista também
como mais efetiva em grandes centros. E esta, infelizmente, não é a realidade, né, das circunscrições menores. Portanto, a campanha eleitoral corpo a corpo ainda mantém uma importância muito grande nesses pequenos municípios e não deve ser descartada nessas situações, nessas cidades em que são menores, porque os especialistas acreditam que a boca ainda pode levar um candidato a ser muito mais conhecido do que a própria internet, porque a população de baixa renda dificilmente tem grande acesso, né, aos canais de internet, aos canais sociais. Uma outra coisa que a gente precisa levar em conta também é a difusão da fake news, né? Que é uma questão muito séria e que demonstra grande disparidade entre os recursos daqueles candidatos em que o ambiente virtual já estão muito mais acostumados com o ambiente virtual. Portanto, essas figuras se tornam muito mais conhecidas e normalmente essas figuras acabam tendo maiores recursos públicos para o impulsionamento do seu conteúdo e acabam também largando na frente. Por fim, eu gostaria de lembrar um assunto que eu acho que é muito importante, que diz respeito ao horário político eleitoral, que apesar de nós não gostarmos muito, né, dessa forma de propaganda, eu acredito que o horário político eleitoral obrigatório no rádio e na TV tende a ganhar sim um protagonismo, já que será uma oportunidade de muitos candidatos se apresentarem aos eleitores. E agora, com a questão do isolamento, talvez a gente consiga ressignificar os grandes centros, no sentido de que a TV parece não ter tido nas últimas eleições de 2018. Por quê? Porque muita gente não tem acesso de fato às redes sociais e vão se tornar mais conhecidas através dos debates a serem firmados na televisão. Porque esta é uma característica que nós temos percebido, né, nesses últimos meses, inclusive com a incidência da pandemia. Agora, portanto, é possível que o horário eleitoral gratuito volte a fazer parte da vida do eleitor, exatamente para poder criar os seus hábitos. Por fim, eu gostaria de refletir que uma das coisas que nós temos sempre falado é que 2020 será o ano eleitoral das mulheres, porque agora, em relação à questão do financiamento público de campanha, não há mais possibilidade, né, de haver a burla dos registros de candidatura feminina. Ou seja, para poder alcançar a cota, especialmente como ocorreu nas eleições de 2018. Então, nós não devemos observar no ano de 2020 aquela incidência das candidaturas laranjas de mulheres. O TSE tem um dado alarmante que dos 17 para quase 16 mil candidatos que se inscreveram e que 16 mil candidatos nas últimas eleições não obtiveram nenhum voto. Ou seja, nem deles próprios. Desses 16 mil candidatos, cerca de aproximadamente 15 mil candidatas eram mulheres. Portanto, nem elas próprias, aí foi feita uma pesquisa com essas mulheres e nem elas próprias sabiam que elas tinham sido candidatas. Portanto, é o que nós chamamos de candidaturas laranjas. Esse tipo de coisa não deve acontecer mais, porque agora está vedado, né, foram vedadas pelas condutas eleitorais de 2020. Então, a mulher, automaticamente, os partidos políticos, para poder fazer a sua inscrição, vão precisar necessariamente de alcançar a sua cota eleitoral dentro das inscrições valorativas relacionadas à efetividade do cadastro feminino. Enfim, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Concluí dizendo que o exercício da autonomia municipal, como a gente falou, se manifesta politicamente através do exercício do voto e da cidadania. Então, que nós precisamos ter uma consciência, sermos muito conscientes, né, que o voto popular é responsável pela renovação dos nossos agentes políticos municipais, como a primeira expressão, principalmente, da efetivação da cidadania e do Estado democrático de direito, um local onde a gente pode exercer a nossa cidadania, que é no município onde nós temos, né, fixados a nossa residência, o nosso domicílio eleitoral. Obrigada a todos e a todas e até a próxima. Um grande abraço.